E aí, galera, hoje a gente vai responder algumas perguntas. Eu vou começar aqui com o meu amigo Vitor Neder. E ele está perguntando aqui: professor, boa tarde, eu gostaria de saber por que os malês tinham conhecimento apurado em matemática e qual o legado evidente na sociedade atual que eles deixaram. Vitor, repare, você sabe que os malês, eles têm uma diferença em relação aos outros povos africanos que vieram para o Brasil, porque os malês eram de religião muçulmana. Então, quando os árabes dominaram o norte da África, uma parte desses muçulmanos desceu para a região onde hoje é o Mali, onde é o noroeste da Nigéria, e houve uma grande propagação da religião muçulmana. E você sabe que os muçulmanos, eles têm uma grande interação com a matemática, com a arquitetura, com a contabilidade. E justamente esse legado cultural que os muçulmanos trouxeram para a África é que fez com que os malês tivessem um nível técnico realmente muito diferenciado em relação, inclusive, a uma grande parte dos portugueses que havia aqui no Brasil. Então, esses malês, eles eram usados justamente como gerentes, como administradores, contadores, e foi isso, inclusive, que fez com que esses malês tivessem um contato muito bom com dinheiro, com a gestão do patrimônio, e foi isso que permitiu que esses malês tivessem condições de comprar armas para fazer a grande revolução de 1835, aqui em Salvador, que foi a maior revolução de escravos da história do Brasil. Esses caras eram tão ousados, vamos dizer assim, que eles pretendiam fazer a independência do recôncavo baiano e criar aqui uma república islâmica, uma república malê. Infelizmente, ou felizmente, aí a gente não pode avaliar isso, mas essa revolução foi traída por alguns escravos, né? Porque vários grupos escravos não viam com bons olhos os malês, temiam inclusive que se os malês tomassem o poder, esses escravos não malês fossem até mais maltratados do que com os brancos, e essa revolução malê termina sendo descoberta, termina sendo traída, e foi graças justamente a esse conhecimento prévio que a revolução malê terminou sendo combatida e vencida. A presença dos malês hoje na Bahia, a gente repara muito em certos traços de certas pessoas, que a gente percebe traços malês claros na fisionomia dessas pessoas. Na verdade, esses malês foram tão castigados, tão perseguidos pós-Revolução Malê, que os traços dessa cultura dentro da Bahia realmente são muito restritos. Agora, na culinária, a gente vê uma coisa interessante, que é uma presença desses malês na culinária baiana. Há um prato que se chama arroz de alçá, que é um prato malê e que subsiste até hoje. Qualquer dia desse eu vou fazer essa receita para vocês. Valeu, um abraço, Vitor, obrigado pela colaboração. Agora a gente vai responder a pergunta do Reinaldo Júnior. Ele está perguntando aqui se um desembargador, em termos grosseiros, como ele diz, manda mais do que um juiz. Reinaldo, a questão é a seguinte: a justiça brasileira, ela é segmentada, vamos dizer assim, em níveis. Cada nível desse é chamado de entrância. Então, as entrâncias, elas são ocupadas ou por juízes singulares, quando é um juiz só, ou por um colegiado, não é? Que são os tribunais. E esses tribunais, em geral, na justiça estadual, esses tribunais são formados por desembargadores, certo? No caso, um desembargador manda mais, como você diz, do que um juiz, no sentido de que, sendo uma segunda entrância, ele tem o poder de reformar a sentença anterior. Então, um desembargador manda mais nesse sentido, não é? Porque como a sentença vai ser colocada para o exame desse desembargador, que geralmente não examina sozinho, examina junto com um colegiado. Então, sendo uma turma, sendo um colegiado, sendo até
a totalidade dos desembargadores, como a gente chama o pleno do tribunal, o que se percebe, o que a justiça diz é o seguinte: se são mais pessoas pensando, então são mais pontos de vistas diferentes. Então a sentença na segunda instância, ela termina sendo uma sentença mais, digamos assim, mais elaborada, não é? É um conjunto de pensamentos de mais pessoas. Então, por isso é que essa sentença tem mais peso, não é? Mas no Brasil, cada juiz tem a plena liberdade de decidir como quer. Certo? Então, na verdade, não é que ele tenha mais poder, não é? É que, hierarquicamente, um tribunal formado por mais pessoas termina tendo uma capacidade de julgamento melhor do que a de um juiz singular. Valeu? Um abração. A outra pergunta é do Guilherme Ribeiro. Ele faz uma pergunta um pouco ampla, que é justamente, aliás, um pouco ampla não, ampla, muito ampla, que é justamente se a democracia, sendo, digamos assim, a ditadura da maioria, a democracia é realmente o melhor sistema de governo, na medida em que as pessoas que não estivessem de acordo com os ditames dessa maioria seriam, de certa forma, excluídas, teriam as suas posições não privilegiadas, não é? Quando a gente elege, por exemplo, um governante, essa pessoa é eleita pela maioria, e aqueles que não votaram nele, e aí, como é que fica? Bom, Guilherme, o problema é o seguinte: a gente vive numa sociedade, não é? De alguma forma, a maioria vai prevalecer sempre, porque se a gente for pensar que cada pessoa tem uma cabeça e cada cabeça é um mundo, se a gente for tentar conseguir uma opinião, tentar conseguir uma linha política, tentar conseguir uma linha de comportamento de gestão macroeconômica que agrade a todo mundo, isso é impossível, não é? Então, o que as democracias atuais têm tentado aperfeiçoar? Elas continuam sendo efetivamente a ditadura, vamos dizer assim, da maioria, não é? Porque se algo tem que prevalecer, então que prevaleça a maioria, agora dando uma voz, dando um respeito às minorias, não é? Aquilo que nós chamamos as minorias, que às vezes nem são tão minorias assim. Então, o que se procura é criar modelos que atendam a essa maioria, mas que levem em conta as necessidades, os anseios, as especificidades dessas minorias, não é? A gente vê isso em vários pontos, como, por exemplo, os programas de acessibilidade feitos para as pessoas que têm algum problema de locomoção, não é? A questão dos idosos, que cada vez vem sendo menos minoria, não é? O respeito aos direitos dos imigrantes. Então, são várias as chamadas minorias que as maiorias tentam cada vez mais congregar, porque se a democracia é o governo do povo e o povo somos todos nós, o fato de nós termos minorias não quer dizer que essas minorias não devam ser ouvidas, não devam ser respeitadas, que as necessidades delas não devam ser levadas em conta. Agora, efetivamente, equalizar tudo isso, fazer com que o maior conjunto possível de pessoas efetivamente seja satisfeita, é um trabalho realmente muito difícil, ainda mais num país de dimensões continentais e de uma população de mais de 200 milhões como a nossa. Mas a gente está caminhando. Valeu, abração. E agora Gabriel Peixinho, que manda uma pergunta bem objetiva. De que modo o iluminismo influenciou os movimentos liberais do século XVIII? Influenciou muito, Gabriel, porque foram justamente as ideias de liberdade, as ideias anti-absolutistas dos iluministas que terminaram influenciando, estimulando e dando base ideológica para os grandes movimentos liberais do século XVIII, como é o caso, por exemplo, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa. Se você parar, por exemplo, para analisar a Declaração de Independência dos Estados Unidos e comparar, por exemplo, com as ideias de Rousseau, você vai ficar impressionado como as ideias de Locke, de Rousseau, influenciaram a independência americana, não é? Pega o texto da Declaração de Independência, o primeiro parágrafo, você já vai ver
há um trecho que eles dizem assim: quando na história de um povo um governo deixa de cumprir com as suas obrigações de proporcionar a felicidade, é direito, é mesmo dever desse povo substituir esse governo por outro que possa dar a felicidade a que o povo tem direito. Isso é a ideia de Locke e de Rousseau. Inclusive, isso é um ponto muito importante. Uma das grandes inovações que os iluministas deram, e eu lhe digo que para mim é a coisa mais importante em ciência política que os iluministas, o conceito mais importante que os iluministas deram para a ciência política é o conceito do direito à felicidade. O direito à felicidade, que está explícito, inclusive, na Declaração dos Direitos dos Estados Unidos, na Declaração do Homem e do Cidadão, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. É o direito à felicidade. A razão essencial de um governo é proporcionar, é garantir a felicidade do cidadão. E a felicidade nada mais é do que tentar satisfazer a maior quantidade de necessidades, a maior quantidade de desejos que o maior número da sociedade tenha. Isso aqui é a verdadeira democracia, a função fundamental de um governo. E eu termino fazendo a você um convite. Pega a nossa Constituição, sobretudo, por exemplo, o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição, quando ele diz assim: todo poder emana do povo e deve ser exercido em seu nome. Isso é o resumo da obra de Locke. Se você pega, por exemplo, o artigo 60, parágrafo 4º, onde estão as chamadas cláusulas pétreas, uma delas, por exemplo, eu não me lembro se é o inciso 3º, diz que não será objeto de discussão no parlamento qualquer emenda que tenda, por exemplo, a acabar com a separação dos poderes, que é uma ideia de Montesquieu, ou acabar com a periodicidade das eleições. Você vê que isso é tão importante que é chamado uma cláusula de pedra, inamovível na nossa Constituição. Agora, faço o convite a você e aos outros para, sobretudo, ler essas obras. E aí eu faço o convite, sobretudo, para você ler uma obra que talvez seja a mais fácil, a mais agradável dentre os iluministas para ler, que é Ensaios sobre o Governo Civil de Locke. Dá uma olhadinha que vale a pena. Valeu, um abração.